bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da LAD, do blog Ladrões de Bicicletas. Há 17 anos que o blog contrapõe à sabedoria económica convencional uma outra visão da economia. Uma visão da economia que não é mais nem menos que um desporto de combate. Porque em democracia há sempre alternativa. Hoje vamos discutir a crise da habitação. Como se faz uma crise da habitação? Para esta conversa temos connosco Nuno Serra, coautor do blog Ladrões de Bicicletas e geógrafo, Ana Drago, socióloga que se tem dedicado às questões da habitação, e a economista Ana Cordeiro Santos, que também se tem dedicado às questões da habitação. Nuno, para começarmos a conversar, o governo e a direita, principalmente os liberais, têm sempre dito que a crise da habitação é causada por falta de casas. Mas um relatório do Instituto Nacional de Estatísticas deixou claro que faltam 137 mil casas para resolver a crise, mas que existem em Portugal mais de 348 mil casas vazias. O que é que se deve a esta narrativa da direita a dizer que faltam casas em Portugal? Bom, antes de mais, talvez dizer que nós estamos perante uma crise provavelmente inédita. A natureza da crise da habitação é inédita. E aquilo que estamos a assistir é um pouco o confronto entre uma visão convencional do mercado de habitação, do jogo entre oferta e procura, e esse entendimento do jogo da oferta e procura em termos convencionais não chega para interpretar a crise atual. O que é que isto significa? Aliás, este número do trabalho do INE é muito curioso, porque justamente revela as dinâmicas desta crise, no sentido em que eu não posso determinar um valor de falta de casas de 137 mil quando estamos perante uma procura cujos limites desconhecemos. Mais à frente já lá iremos, mas, portanto, nós temos um paradoxo aqui, e que não é só em Portugal. Quando olhamos para a evolução do número de famílias e de alojamentos na última década, vemos que praticamente não houve alterações. No caso português, por exemplo, tomando como referência o ano 2011, o aumento do número de alojamentos é de 102. Portanto, quando 2011 vale por 100, é um aumento de 2%. O número de famílias é um valor idêntico. É 103%, ou seja, 2011 base 100, em 2021 103. Portanto, são aumentos muito ligeiros. E nada disto justifica o disparar do preço da habitação. No caso português, mas na Europa, na generalidade dos países, é isto que acontece. Fazendo também este exercício da base 100 para 2011, nós temos 199 do preço do índice de preço da habitação. Ou seja, um aumento de 99% do índice de preço da habitação para aumentos do número de alojamentos e de famílias muito próximos do não aumento, do zero. Portanto, 2% e 3%. O que é que isto significa? Que quando dizemos que há falta de casas, deveria ter acontecido uma de duas coisas. Ou o número de famílias teria aumentado muito face ao parque habitacional, ou então, por um cataclismo qualquer, o parque habitacional deveria ter reduzido imenso. E, portanto, aí sim, a lógica da oferta e da procura era aquilo que explicava a crise. Ora, quando nós temos a oferta, alojamentos, praticamente igual no espaço de 10 anos, e a procura, famílias, também ela, sem evoluir significativamente, há aqui algo de novo. E o que há de novo aqui, nós depois desenvolveremos ao longo da conversa, é um novo tipo de procura e é, por assim dizer, a abertura das fronteiras. Porque esta lógica convencional da oferta e procura funciona dentro de um espaço, dentro de um país, dentro de fronteiras. Porque são as famílias desse país que vão procurar os alojamentos desse país. E se não há um equilíbrio, o preço ou cai ou sobe, não é? Ora, o que nós temos hoje é não só a ruptura destas fronteiras, mas a própria lógica do investimento da habitação que mudou. Hoje, os investimentos em habitação, como numa lógica financeira, como ativos financeiros, e como digo, não é só o caso português, longe disso, a Europa tem o mesmo problema, há uma soma de tipos de procura.
Ou seja, aquilo que é a procura natural, por assim dizer, das famílias que querem alojamentos para viver, tem que competir ou acumula a uma procura que olha para as casas como objetos de investimento financeiro. Isto tem muito a ver com a crise. A crise reorientou para o imobiliário muitos dos investimentos que até aqui eram feitos noutros setores. E todo o discurso que nós assistimos sobre a crise ignora isto, desvaloriza isto. E, portanto, diz que construindo mais nós vamos ter o problema resolvido. Mas construindo mais para quem? Para as famílias? Elas não aumentaram significativamente. Construir mais para quê? O número de alojamentos, o rácio de alojamentos por família, por exemplo, no caso português, era de 1,5 em 2011, é de 1,45, portanto são 5 centésimas que baixou. Pegando nessa ideia de construir para as famílias e de quais as soluções, o Governo da Aliança Democrática, Ana, avançou com uma estratégia com uma nova estratégia para resolver a crise da habitação, que é uma procura subsidiada, com benefícios fiscais, sobretudo para a classe média alta, e também a criação de oferta subsidiada, procura e oferta subsidiadas. Como é que tu relacionas esta estratégia precisamente com o que o Nuno estava a dizer agora, de esta estratégia e o modelo de desenvolvimento do país no pós-crise da Troika? Eu acho que o Nuno tem razão, e a pergunta que tu colocavas no início faz sentido, ou seja, tem havido aqui um discurso por parte de segmentos liberais, também pelo governo da AD, a dizer que, na verdade, aquilo que nós temos é um problema de oferta, não é? E, portanto, que os preços estão a subir muito e, como o Nuno já explicou, nós comparamos as famílias e os alojamentos e não há uma diferença assim tão grande e, portanto, compreendemos que há aqui um conjunto de procuras, porque as casas estão-se a vender, não é? Os preços continuam a subir, o volume que é metido dentro do parque imobiliário, em particular o da parque habitacional, continua a subir de ano para ano, mesmo com a subida das taxas de juros, ou seja, por exemplo, quando nós comparamos com a Alemanha com a subida das taxas de juros teve uma descida significativa dos preços da habitação. Em Portugal isso não aconteceu, a subida tornou-se mais ou menos imparável. E, portanto, há aqui um problema que é, ora, se as famílias não estão a ter aumentos de rendimentos semelhantes ao aumento de 99%, quem é que está a comprar as casas? E nós, olhando para aquilo que é o panorama nacional, temos casos muito diferentes, não é? Ou seja, nós não podemos comparar o interior do país com o que são as áreas metropolitanas ou o Algarve, mas percebemos que a dimensão das procuras externas e do investimento, quer estrangeiro, quer de algumas partes de fundos imobiliários de parte portuguesa, ou mesmo de famílias portuguesas que vão investindo na habitação como forma de ter ali um rendimento, está a ter um volume significativo e, portanto, está a ter um impacto nos preços. E isto, de facto, é diferente em termos de, como é que eu ia dizer, de configuração da economia portuguesa quando comparávamos antes da crise. Eu, às vezes, tenho uma certa dificuldade, e a culpa é dos economistas, como a Ana Cordeiro Santos, das pessoas que falam de habitação só muito centrado sobre o mercado habitacional, porque, na verdade, a habitação, a construção, o financiamento tem a ver com outros setores da economia. E nós tínhamos um modelo, e o trabalho da Ana Santos explicou isso, creio eu, à maior parte das pessoas que fazem investigação e ao país, que antigamente era muito centrado sobre o endividamento das famílias, que empolou o tal setor financeiro, mas também criou procura, não é? Subsidiou a procura para um setor da construção que era muito significativo. Então nós tínhamos em 2008 10% da população empregada na construção, 500 mil de pessoas na construção, e quando começa a crise e, portanto, as famílias não têm capacidade de alimentar este motor do sistema financeiro e da construção, perdemos praticamente metade das pessoas que trabalhavam na construção. E muitas empresas foram, aquilo que costuma dizer, ao charco. Quando o setor se reconstitui a partir da crise de 2012, 2013, porque há formas de procura estrangeira, com outros rendimentos, outra capacidade de investimento, as empresas que se criam vão, de facto, para esses segmentos de oferta muito encarecida, não é? E depois isto alimenta aliada com os vistos gold. Exatamente, nós criámos os investimentos, nós criámos regimes fiscais especiais e dedicados a atrair esse investimento estrangeiro, de
facto, os vistos gold, os residentes não habituais, criámos um regime fiscal para o próprio alojamento turístico, que foi legislado em 2014 pelo Passos Coelho, que fazia também, que tinha uma incidência fiscal que era muito, muito generosa e, portanto, as pessoas, até porque estavam num contexto de crise, tinham perdido o emprego, tinham uma casa, colocaram as suas habitações em alojamento local. Nós tínhamos amigos, não é? Que às vezes iam passar uns meses à casa dos pais enquanto alugavam a casa. E, portanto, todo o país se reorienta e, portanto, quase por instrumentos políticos e pela força das circunstâncias, nós reorientamos para vender casas aos estrangeiros, que têm uma capacidade financeira que as famílias portuguesas não têm, e para criar emprego no alojamento local e no setor do turismo. Temos os centros da cidade transformados para alojar turistas, ou para as refeições, ou para as compras, ou seja, nós estamos atrás de um conjunto de procuras externas em vários setores de atividade, não é? Que estão muito puxados e assentes em torno do parque imobiliário e do parque habitacional. E, portanto, hoje em dia, quando alguém tem um lote de terreno e pensa vendê-lo para eventualmente fazer construção, já não é uma construção que seja um T3 por 200 mil euros para uma família que tem 2 filhos, não é? Já pensa, bom, se calhar este lote de terreno pode ser para um T1 vendido a 450 mil, portanto o terreno é mais caro, a empresa de construção está direcionada para esse público, portanto tudo vai subindo sem que verdadeiramente haja outro tipo de oferta. E, portanto, nós podemos dizer, como diz o Nuno, pensar que agora se inundássemos isto de oferta habitacional, mas primeiro não faz sentido, porque em termos de famílias residentes não faz sentido, e depois, ao contrário do que nós discutíamos nos anos 2000 e picos, em que sabíamos esta população está a ir para aqui ou está a ir para ali, construa-se isto, neste momento nós não conseguimos estimar estas procuras externas. E, portanto, dizer que vamos dar dinheiro às pessoas para ir à procura de casa aos portugueses é empolar aquilo que é pedido no mercado e, sem controlarmos a procura externa, nós verdadeiramente não sabemos que tipo de oferta é que necessitamos. E, portanto, eu acho que é uma discussão errada enquanto nós não olharmos para as formas de regulação destas procuras externas, que eu creio que estão a ter um impacto tão significativo, e não reorientarmos o nosso modelo de desenvolvimento, as nossas atividades económicas, para outras que não exclusivamente o turismo, não é? Ana, pegando também aqui na deixa da Ana Drago sobre a procura externa, uma grande parte da procura externa é de fundos financeiros, não é? De capital financeiro. Qual é o papel que os fundos têm desempenhado? Ou seja, compram as casas e elas ficam devolutas à espera que possam ser demolidas, por exemplo, reabilitam e voltam a vender. Qual tem sido o modus operandi do capital financeiro na questão da habitação? O investimento por parte de investidores institucionais é ainda relativamente reduzido no contexto nacional. Okay. Isto é uma impressão, porque de facto nós não temos dados disponíveis que permitam saber ao certo qual é a dimensão destes agentes no mercado imobiliário. Aquilo que tem vindo mais público e sobretudo o saldo da crise financeira foi que a entrada destes agentes ocorreu precisamente quando a banca ficou com um portfólio de crédito mal parado e também encontrando-se numa situação de reduzida solvência, venderam boa parte dos seus portfólios do crédito mal parado a estes investidores institucionais, os chamados fundos abutres. E, portanto, nessa altura houve a compra em larga escala dos imóveis que se tratava de crédito à habitação, e que foram vendidos à pressa por parte da banca a 30% do seu valor de mercado,
e que adquiriram estes imóveis para a venda quase imediata. E, portanto, foi um investimento que tinha como único objetivo a realização de mais-valias monetárias. Sabemos que estes investidores continuam interessados em adquirir parque imobiliário, em grande medida também dedicado à residência, a alojamentos de residência, mas também noutro tipo de imóveis, não é? Mas o grande objetivo destes agentes é de facto, e a experiência que tivemos no passado é de facto a compra para venda quase imediata, para a realização de elevadas mais-valias. Tendo em conta também esta procura, como é que é possível, ou seja, essa procura dos fundos abutres faz aumentar também o preço das casas, aumenta a especulação, como é que poderemos regular essas tentativas de compra, essas compras, também falando da regulação mais no geral do mercado da habitação? O grande atrativo da parte destes investidores imobiliários tem muito que ver com também a fiscalidade, não é? Com o modo como este investimento tem sido, de algum modo, promovido através de regimes fiscais muito favoráveis. E, portanto, uma forma de algum modo, regular a atuação destes agentes no mercado imobiliário, designadamente no mercado residencial, seria de simplesmente eliminar este tipo de incentivos e terem uma tributação semelhante a de qualquer outra atividade económica. Enfim, sabendo que estes senhorios, digamos, empresariais, o seu fim, o seu objetivo principal não é de facto a provisão de habitação e a satisfação de necessidades habitacionais, não é? Portanto, pensamos que deveria de ser bastante limitada a sua atuação neste setor. Aliás, já agora, Ricardo, se puder, a Ana tocou aqui em dois pontos que me parecem muito importantes. Há, de facto, um déficit de informação muito grande para conhecer bem estas novas procuras e que vão, como a Ana Drago dizia, desde da expansão da oferta de turismo e da intensificação do fenómeno turístico até ao papel dos fundos, passando igualmente por, e lá está, o que nos custa depois é perceber a dimensão e mais ainda, que é o principal problema da falta de dados, a incidência territorial destes investimentos. Porque, normalmente, o argumento que nós ouvimos, quando nos dizem, o alojamento local, mas isso é pouco, são, nos casos mais complicados, 7% do concelho, 10%, 12%, quer dizer, não é por aí. E alguns até concelhos que estavam a precisar de uma revitalização. Quando falamos nos residentes não habituais, a mesma coisa. Olha, isso tem pouco significado. E, de facto, cada um destes fatores, por si, não é aparentemente muito relevante. Sucede é que há aqui duas coisas a ter em conta. Uma, que só com informação muitíssimo mais robusta, pública, disponibilizada publicamente, é que é possível aferir o impacto, e porque é um impacto cumulativo. Ou seja, se eu na mesma cidade ou no mesmo concelho estiver a sofrer, e é mesmo, acho que sofrer é mesmo o termo certo, porque a partir de um certo ponto é mesmo isto. Se estiver a acumular impactos destas novas procuras, incluindo, como dizia a Ana há pouco, procuras nacionais, seja de empresas, fundos, seja de próprios particulares que veem ali um meio interessante para a aplicação de rendimentos,
Se houver um efeito cumulativo aqui, assim isto afeta todo o mercado local, não é? Aliás, pela maior capacidade financeira de residentes estrangeiros ou do investimento imobiliário estrangeiro de poder oferecer um determinado valor para a compra de um imóvel, isto afeta o preço médio daquela zona. Exatamente. Vai puxando tudo para cima, tem um efeito de arrastamento. Exatamente. E isso, para estudarmos isto com detalhe e a dimensão destes fenómenos, precisamos mesmo ter muito mais informação acessível, disponível, não é? E este é um aspecto, ou seja, por um lado, a acumulação destes efeitos, seja do turismo, seja dos apoios fiscais, do residente não habitual, vistos gold, etc., em determinados concelhos ou em determinadas cidades, não é? E, por outro lado, o efeito de arrastamento. Porque voltamos àquele paradoxo inicial. Se houve uma descolagem do preço da habitação face ao rendimento das famílias, só isto interpela o entendimento convencional de que o mercado funciona segundo a procura e a oferta. Ou seja, se os rendimentos das famílias estagnaram, à partida, na lógica, neste quadro convencional que não serve para compreender esta crise, então os preços baixariam, porque os rendimentos das famílias, em média, não chegam lá. Há aqui algo de novo que determina preços muito acima daquilo que é o rendimento médio das famílias. E, portanto, a necessidade de termos dados, e melhorou-se bastante, atenção, não deixar de dizer isto também, o INE, recentemente, desde 2018, sensivelmente, ampliou bastante a informação que recolhe. Aliás, há dois fenómenos que, do ponto de vista estatístico, eram muito deficitários no nosso país e que melhoraram muito, que era a imigração. Hoje temos, de facto, informação muitíssimo mais robusta e detalhada sobre a imigração e sobre a habitação, curiosamente, onde não há uma razão tão forte para explicar o déficit de informação. Mas é talvez aquela área estatística incomparável à educação, por exemplo, ou à saúde, ou até à segurança social, onde, do ponto de vista do conhecimento retrospectivo de um conjunto de dinâmicas, algumas delas elementares, não dispomos ainda de muita informação. Aliás, é curioso porque hoje estamos muito dependentes de bases de dados e de informação recolhidas pelo setor, por empresas imobiliárias, Exatamente. Que de facto têm um detalhe de muitíssimo grande. Dos preços, não é? as localizações, as empresas... Então, tendo em conta ou seja, porque é que o Governo, e o anterior também, apostou em benefícios fiscais, sobretudo, por exemplo, na questão da habitação, foi um exemplo, não é? Para as construtoras que construíssem casas de renda acessível, e agora este Governo aposta sobretudo em subsidiar a oferta e a procura. Ou seja, qual é a visão que está por detrás desta lógica, tendo em conta que a crise não segue a lógica económica convencional? Certo. Eu diria que eu acho muito difícil hoje, porque os sinais acumulam-se, as evidências de que há aqui qualquer coisa de novo e que faz desta crise uma crise diferente das anteriores. São vários, são muitos. Por exemplo, quando veio a pandemia, começou a ouvir-se, bom, isto agora com a pandemia os preços vão cair. Ou seja, há um constante anúncio da queda dos preços que até hoje não se verificou. E o não se verificar dá mais suporte a esta tese de que o que nós temos são novas procuras que se juntam às anteriores e que têm uma natureza diferente. Porque podem ser inesgotáveis. Eu diria, à partida, que, ok, nós até podemos assumir isto. Vamos construir para quem precisa de casa cá e para estrangeiros, e já nem estou aqui a complicar o esquema, para estrangeiros que querem ter uma casa em Portugal. Qual é o limite? Qual é o limite? Isto pode ser indiscutível. Um estrangeiro quer ter uma casa em Portugal, tanto como residência secundária como objeto de investimento financeiro. Qual é o limite? Por isso é que aquele número adiantado pelo relatório do INE é um pouco desprendido da natureza da crise. 137 mil casas, ok, isso podemos ver por razões demográficas, por razões da procura, por uma coisa que é verdadeira. Aliás, o INE, neste trabalho, tem um gráfico curioso, mas que não explora até ao fim, que é ver a variação da população por regiões entre 2011 e 2021 e a variação do imobiliário.
Quer dizer, ninguém fica surpreendido que há um desfazamento. Claro, as casas não andam. As pessoas deslocam-se, não é? Foram para o litoral, sim, nós sabemos isso. As casas ficaram lá. E indo para o litoral, claro que aumentaram a procura. E tudo fazia sentido se nós não tivéssemos um rácio de uma casa e meia por família. Exatamente. Que não se alterou nos últimos 10 anos, mesmo em Lisboa e Porto, onde tem uma queda um bocadinho maior, mas não é... Aliás, já agora, e é pena não termos aqui, o INE tem um gráfico muito interessante, que é justamente com as barras da evolução das famílias e dos alojamentos. Nós já tivemos numa situação nos anos 70 e 80, 90 as coisas começam a mudar, em que as duas barras estão muito próximas, ou seja, o número de alojamentos e de família não era muito diferente, embora houvesse mais casas do que famílias. E nós depois temos um excedente de fogos a partir daí. E quando olhamos para isto, sabendo que isto não pode ter uma leitura linear, falta de casas, mesmo considerando que as casas não se mexeram do interior para o litoral ou para as grandes metrópoles, os rácios de casas por famílias não são muito diferentes. Não justificam aquela escalada dos preços. E este programa do Governo, voltando também, Ana, é muito para beneficiar a classe média alta, ou seja, as pessoas que todas as semanas vão às câmaras municipais pedir habitação e por aí fora. Por exemplo, as garantias públicas não lhes vão chegar, ou seja, também há aqui um desfazamento de resposta à população, ou seja, entre uns mais privilegiados e os outros que não têm forma de lhe aceder. Tem havido aqui uma discussão que eu acho que é uma discussão importante, que é a dimensão geracional, não é? Que nós percebemos que aquilo que tinha sido o padrão, se calhar, de pessoas um pouco mais velhas, tinham feito aquele percurso de arranjavam um emprego, constituíam família e compravam casa. E que, de alguma forma, esse mesmo percurso, hoje em dia, está mais ou menos vedado para a grande maioria dos jovens. Nós olhamos para os rendimentos das gerações mais jovens e percebemos, eu já não sei, havia um estudo de 2021, não era? Que dizia que 70% dos jovens leva para casa menos de 1.000 euros líquidos, não é? E, portanto, percebemos, olhando para os preços da habitação, que há uma grande dificuldade em novas gerações acederem ao seu espaço de autonomia, terem acesso a uma casa, quer comprando, como faziam os seus pais antigamente, quer nos arrendamentos, mesmo nas áreas metropolitanas. E, portanto, há aqui uma grande dificuldade. Quando nós olhamos para os valores que são dados agora para os apoios, para as garantias públicas aos jovens, pensamos, mas isto é exatamente para quem? Porque o primeiro problema, às vezes, que os jovens têm quando se dirigem ao banco para conseguir um empréstimo, é que são precários e, portanto, sendo precários, logo aí o banco torce o nariz. E depois, claramente, não têm rendimentos para aquilo que são os preços hoje em dia praticados no mercado de venda. No arrendamento, eu acho que se nós continuarmos a fazer esta lógica de ir subsidiando e apoiando a procura, bom, então nós não temos nenhum instrumento de travar a subida dos preços. Porque há esta ideia que é, aliás, um discurso que se fez em Portugal durante os últimos 30 anos em Portugal, que era que para promover o arrendamento nós temos que dar um conjunto de garantias, quer aos senhorios, quer à lógica do investimento, não é? Ora, eu acho que hoje a garantia da rentabilidade e o puxar do investimento é o problema. Ou seja, nós estamos a puxar investimento em torno de rentabilidades que claramente praticam preços, quer de venda, quer no arrendamento, que não são compatíveis com os rendimentos dos portugueses, e temos de facto esta especificidade que nasce depois da crise e que começou a trabalhar-se no caminho para a crise, que foi explotada por uma crise de habitação, que é a habitação e o imobiliário são uma forma também de parqueamento de capital. Ou seja, nós hoje olhamos para um conjunto de habitações, por exemplo, que estão à venda no centro de Lisboa, que têm áreas muitíssimo reduzidas e que estão a ser vendidas, e a gente pensa, estão a ser vendidas exatamente para quê? Quem é que vai ficar no centro de Lisboa num T1 de 45 metros quadrados e resolve pôr $500,000 aqui? Bom, está a parquear capital, ou seja, capital está ali, não vai lá viver ninguém, se calhar até nem vai arrendar, nem pôr no alojamento local, nada. É ficar ali parado. E, portanto, nós hoje temos uma acumulação de capital, sempre foi assim o imobiliário, e ela está a ser muitíssimo direcionada para o mercado habitacional. E eu acho que Lisboa é muito vítima disso, porque é de facto Lisboa, Algarve, Porto, porque são cidades agradáveis, mais ou menos seguras, com níveis de vida, apesar de tudo, baixos, ou seja,
níveis de vida baixos em quê? O nosso trabalho é barato, não é? Essa é uma das questões e, portanto, torna-se sempre atraente e, portanto, temos este problema. E o Nuno dizia, nós sobre fundos imobiliários, e a Ana também, temos pouco conhecimento, ou seja, as instituições portuguesas, nomeadamente a CMVM, dá pouca informação sobre os fundos imobiliários, mas eu no outro dia olhava os números do Banco de Portugal sobre o investimento direto estrangeiro. Em 2023, 57% do investimento direto estrangeiro agregado na economia portuguesa, 57% foi para o setor imobiliário. E, portanto, nós, obviamente, por termos rendimentos mais baixos, tínhamos, na comparação com outros mercados, antes da crise, valores mais baixos dos nossos imóveis. Bom, e houve uma chamada desse investimento para a compra de parque habitacional em Portugal. E, portanto, quando eu olho para esta coisa de que, apesar dos preços estarem elevados, a continuar a haver procura, nós não estamos a ter oferta para as classes médias baixas, quando os liberais nos dizem que o preço é um incentivo. Mas mesmo... Bom, temos aqui um problema na própria cadeia de constituição de casas. E estamos a ter este volume de investimento e de compras. Temos um número de famílias também que têm rendimentos do arrendamento dito tradicional a crescer significativamente, porque as pessoas percebem que os rendimentos não vêm do trabalho nem das pensões e, portanto, classe média alta, se puder, coloca lá mais dinheiro. É um dos debates que temos que ter sobre as medidas do governo, quando há as garantias públicas, formas de, se isto, o que é que isto vai significar. E pode endividar uma geração inteira, quem optar por isso. Nós temos uma longa história de endividamento das gerações portuguesas no acesso à habitação. É uma conversa que é sempre uma conversa muito difícil às vezes de ter no espaço público, mas sem baixar rentabilidades, e quando eu digo rentabilidades é os preços do arrendamento, as mais-valias da venda, o alojamento local, nós não conseguimos baixar o preço da habitação, porque subitamente ele tornou-se uma forma de ir lá buscar rendimento extra de todas as pessoas. E, portanto, não é dizer que subitamente toda a gente se tornou especulador, não é. Olhando para a evolução dos salários e das pensões e se há algum capital ou os próprios fundos imobiliários que acham que vão buscar mais ao setor do imobiliário do que vão buscar a outros tipos de negócios, e, portanto, temos aqui um jogo com a habitação que fica muito acima dos nossos debates sobre prover habitação para os trabalhadores que estão na metrópole e que fazem a economia metropolitana funcionar. E, portanto, se nós não baixamos rentabilidades, se nós não afastamos investimento que quer ir ali buscar, de facto, uma rentabilidade fácil, nós não conseguimos baixar os preços da habitação. Por muito que a gente vá subsidiando isto cada vez mais, não é? Acho que não funciona. Eu acho que este é o ponto. Ou seja, e é muito difícil. Todos nós estamos, a própria Europa, entre os que têm noção do problema e os que não os têm e continuam a trabalhar com o quadro da economia convencional, o problema é mesmo muito difícil de resolver. Muito difícil. E há uma linha divisória que, apesar de tudo, pode ajudar a encontrar soluções, que é a de diferenciar a lógica especulativa da habitação como investimento financeiro da outra lógica da função residencial da habitação. Ou seja, quando nós dizemos limitar as procuras externas, por exemplo, não é toda a procura externa. Aquela acusação de que isto é xenofobia. Não. É diferenciar, quer externa, quer internamente. Andorra Felo, por exemplo, salvo erro, Andorra Felo. E também há outros países... O Canadá agora... Certo, mesmo dentro do quadro da União Europeia que tem feito. Sendo que o importante aqui é, de facto, separar aquilo que são as lógicas especulativas e que provocam o disparar dos preços de outros investimentos que, apesar de tudo, se um estrangeiro vier aqui investir em habitação a custos controlados, se calhar não tem problema nenhum com isso, não é? Agora, a lógica especulativa é que está a abrir, no pior sentido, o mercado de habitação. E é isso que é preciso combater. Ana Cordeiro Santos, tanto o anterior governo como este recusaram sempre regular as rendas, ou seja, tetos às rendas. Porquê é que, na tua opinião, esta decisão que na sociedade se debateu muito, inclusive, principalmente quando a inflação começou a aumentar e no primeiro ano não aumentou, salvo erro, aumentou muito pouco e depois no outro aumentou quase 7%, foi um rombo para muitas famílias. Porquê é que os sucessivos governos têm resistido bastante ao controle das rendas? De facto, como o Nuno Serra costuma dizer,
A habitação tem sido o parente pobre da política social e, de facto, nunca houve um investimento no sistema de provisão habitacional que garantisse um equilíbrio entre as diferentes formas de provisão, incluindo o regime de propriedade e o arrendamento. E, portanto, a habitação era sempre algo que era relegada às próprias famílias, e isto foi sempre assim mesmo no pós-25 de Abril. Faço algumas experiências de, infelizmente, muito curta duração, e o que aconteceu foi que, com a adesão à União Europeia e a partir da década de 90, a aposta foi toda centrada no crédito unificado para a aquisição de casa própria. E, portanto, o problema habitacional ao longo desde os anos 90, no fundo, resolveu-se a partir de uma aposta na compra de casa própria com apoios públicos. Entre meados da década de 80 e mais ou menos 2011, 12, 75% da despesa pública destinava-se precisamente a apoiar a compra de casa própria. E, portanto, todo este enfoque na compra de casa própria, no fundo, teve como efeito o influenciar, no fundo, da regulação do mercado de arrendamento e de o pôr, no fundo, funcional e saudável para garantir também as necessidades habitacionais, a par também de uma quase ausência de investimento público no parque habitacional, e isso explica que apenas 2% do parque imobiliário seja público. Mas o mercado de arrendamento também tem o seu papel, e hoje em dia ele constitui cerca de 30% dos alojamentos na área metropolitana de Lisboa e cerca de 20% à escala nacional. Portanto, e abrange cerca de 1 milhão de famílias. Portanto, não podemos descurar também o mercado de arrendamento, e quando assistimos às medidas de política, parece que estamos a voltar mais uma vez a uma aposta na compra de casa própria, não é? Com as garantias públicas que foram recentemente anunciadas e alguma isenção fiscal para jovens até aos 35 anos. As medidas que visam o mercado de arrendamento, no fundo, circunscrevem-se unicamente aos subsídios às rendas, e estas medidas, também muito focadas nos mais jovens, e o que fazem é na verdade, contribuir para a manutenção do valor das rendas, porque aumentam artificialmente o rendimento das famílias e, portanto, sustentam níveis desadequados, desajustados para aquilo que são os salários da população, e, portanto, não resolvem o problema de fundo, que é termos hoje em dia valores de rendas muito elevados. O que resolveria seria, no fundo, o controle das rendas, que é algo que está a ser já praticado em muitos países europeus. Um estudo recente mostra que em 33 países europeus, 16 já estão a praticar controles de rendas, medidas que vêm sendo progressivamente a ser aplicadas também desde 2015,
quando a crise habitacional, no fundo, se agravou um pouco por todo lado. Muito rapidamente, só para dizer que boa parte destas medidas que são designadas de segunda e terceira geração visam, no fundo, controlar a evolução do valor das rendas. Isto é, quer seja, as de segunda geração controlam, no fundo, a evolução do mesmo imóvel e, portanto, a mudança de contrato de um inquilino para o outro tem de obedecer às mesmas regras, portanto, a limites quanto à variação desse valor. Nas de terceira geração, no fundo, o controle aplica-se unicamente ao contrato, a esse contrato. Mas também, já agora só muito rapidamente para concluir, mas também começam em zonas de forte pressão a serem aplicadas medidas mistas que, no fundo, definem também o valor da renda e a sua evolução. E, portanto, são medidas, no fundo, que vão mais longe. A diferença é que não são de aplicação generalizada e aplicam apenas às zonas de maior pressão, e onde também, mesmo em países com rendimentos muito mais elevados do que o nosso, também as famílias estão a sentir uma enorme sobrecarga com os custos habitacionais. Okay. Ana, em termos da propriedade disponível ou das casas arrendadas, tem-se registado uma concentração em poucas mãos das casas arrendadas? Há números disso? Há registros? De facto, os dados do INE não nos permitem tirar esse tipo de conclusões. Okay. Deixa-me só dizer, há alguns inquéritos, mas são surveys, ou seja, são inquéritos em que as pessoas respondem de forma voluntária da Associação de Proprietários de Lisboa, que foi, ou seja, que fazia esse tipo de caracterização dos senhorios, ou seja, os senhorios que respondiam diziam se tinham um imóvel, se tinham dois, ou se tinham mais do que não sei bem, e portanto, mas são amostras muitíssimo reduzidas e, portanto, de facto é isso, nós não temos uma imagem clara se está a haver uma concentração de propriedade ou, pelo contrário, o que é que está a acontecer, portanto, não sabemos, não é? E, aliás, é muito interessante, não todos, mas alguns inquéritos das associações, nomeadamente dos lisbonenses, exatamente, portanto, tem Lisboa, em alguns casos eram mais amplas, e iam a outros senhorios e a outros inquilinos. Noutros casos era junto dos associados, era muito interessante, porque, por exemplo, o peso das rendas congeladas era completamente exorbitante face à realidade. Porquê? Porque alguns dos inquéritos que faziam, naturalmente, eram os seus associados e sobressaía imenso o peso relativo. Eu agora não me recordo dos valores. As pessoas que respondem estão mais motivadas porque têm as rendas congeladas. Exatamente, e, portanto, ou seja, tem sempre um problema de enviesamento e, portanto, temos temos dificuldade em estimar isso. Ana, ou seja, há muito tempo que nós ouvimos falar das contas certas. Ou seja, vivemos numa austeridade permanente em que a prioridade é o pagamento da dívida externa. E com esta estratégia de subsídios para a procura e para a oferta, qual é o peso nas contas públicas? Tendo em conta que saúde, educação... Pois, eu isso tenho uma enorme dificuldade neste momento de responder, porque eu creio que nem mesmo Miranda Sarmento neste momento consegue. Ou seja, têm vindo a ser anunciadas um conjunto de medidas e nós temos alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que elas vão significar. Nós temos acompanhado aquilo que eram os investimentos do PRR, que ainda estão em curso, e vamos ver o que é que isso vai significar em termos de resolução de algumas das dificuldades habitacionais, em particular daqueles que viviam em carência habitacional muito grave, perceber o que é que algumas câmaras municipais estão a avançar com construção de oferta de arrendamento acessível, ainda também no âmbito do PRR, mas agora este tipo de medidas, na verdade, nós não sabemos muito bem. A verdade é que nós conversávamos há pouco, não era, sobre, nomeadamente, a garantia pública, o que é que ela pode significar. Mário Centeno, embora, enfim, tenha tido sobre as questões do mercado imobiliário sempre uma posição que eu creio que ficou muito aquém daquilo que deveria ter sido o seu papel, já veio dizer que esta
ideia de dar para a parte inicial, para a chamada entrada, a tal garantia pública, cria aqui um risco macroprudencial significativo, porque, quer dizer, percebeu-se no contexto da crise imobiliária de 2008, no subprime, que era, quer dizer, as pessoas têm que ter algum tipo de investimento no contexto da dívida que fazem, porque senão, se há uma queda do mercado imobiliário, as pessoas que estavam a pagar um empréstimo de uma casa que subitamente vale menos podem virar costas e vir-se embora. De alguma forma, quer dizer, este risco existe se não tiverem um investimento próprio. E, portanto, como é que o Estado fica neste contexto? Eu acho que sobre isso é um bocadinho difícil. Apesar de tudo, só por causa da vossa discussão do arrendamento, no pacote Mais Habitação havia uma medida que era uma espécie de, eu às vezes em brincadeira chamava-lhe o pé na porta sobre a questão da regulação das rendas, que era que os contratos que eram renovados, ou seja, de casas que já tinham estado arrendadas para habitação permanente voltavam a ser arrendadas, tinham um limite de 2% nos novos contratos. Era uma forma ainda bastante incipiente, mas que de alguma forma queria, como é que eu ia dizer, exatamente, refriar o crescimento exponencial das rendas habitacionais. E por parte deste governo houve alguns sinais na conferência de imprensa do Ministro da Habitação e das Infraestruturas de que medidas do Mais Habitação iam ser revogadas, mas esta que, apesar de tudo, eu diria, é uma medida fácil de fazer, é legislar, não é? É retirar aquela parte. Ainda não foi apresentada agora na conferência de imprensa que há poucos dias foi feita e, portanto, eu não sei se ela vai ser revogada ou não. Eu acho que era o início de uma discussão importante que nós temos que ter sobre a questão da regulação das rendas. E, portanto, ter esse sinal para as rendas futuras, para mim, se ele for mantido, é uma dimensão importante. Aliás, já agora complementando, eu creio que na passagem do Mais Habitação para este Construir Portugal, há duas notas importantes. Uma é muito engraçado porque quase não ouvimos falar naquilo que já estava no Mais Habitação, de promoção direta, do reforço do parque público. Afirmou-se que os municípios se podiam comprometer com o avanço do programa, mas nota-se mesmo que não é a menina dos olhos do novo governo. A menina dos olhos do novo governo é de facto a subsidiação. E coloca, como disseste há pouco, e como a Ana também já adiantou, aliás, o Mário Centeno já veio dizer, olha, lembrem-se que a descida da receita, a descida de impostos, é despesa pública. Claro. E de facto a sensação que temos neste momento é que ninguém está a prever muito bem até onde é que as coisas podem ir. Os cofres completamente cheios e que... Sim, temos e não temos, é como o gato de Schrödinger, não é? Depende do ministro que fala. Exatamente. Ou então temos os cofres abertos, sem saber muito bem quantas pessoas é que lá vão tirar alguma coisa e, portanto, é a tal aposta muito, muito significativa, de facto, na lógica da subsidiação. Mas esta lógica de subsidiação e de promessas também pode entrar numa lógica eleitoral, ou seja, tendo em conta que há quem perspective que o governo vai durar pouco tempo. Sem dúvida, ou seja, aqui combinam-se duas coisas. E tendo em conta que as classes sociais que são mais beneficiadas com estas promessas são precisamente a linha do eleitorado que o PSD quer estimular. Sim, esse cunho está lá, sim, embora neste momento eu acho que estamos numa fase em que se combinam duas coisas. Combina-se uma opção ideológica. Esta crença, ou porque não se percebeu a natureza da crise, ou porque se ignora, finge não se ter percebido a natureza da crise, esta crença de que o mercado resolve. E, portanto, apoiamos o mercado, apoiamos a procura, apoiamos a oferta e isto há de se resolver. Nem tem lógica do ponto de vista daquilo que quando consideramos a natureza da crise, isto não faz muito sentido, não é? E isto combina-se, de facto, com o cunho ideológico, já vimos isso no IRS também, não era propriamente para criar aí maiores equilíbrios fiscais entre camadas com menores rendimentos e mais elevados rendimentos, aqui é a mesma coisa, o cunho ideológico está lá, mas mistura-se de facto com alguma vontade de agradar, de responder ao país, no momento em que, de facto, se criou uma sensação de emergência social. De emergência social, de uma certa desesperança, não é? E, portanto, desse ponto de vista, politicamente até se entende. Agora, o Mais Habitação, como dizia a Ana há pouco, tinha já alguns sinais, alguns avanços para fazer caminho em matéria de regulação.
Nós, neste momento, não vemos nada no programa da AD. E persiste aquela ideia que, por exemplo, no mercado de arrendamento, é necessária a confiança. Ora, nós temos um dos sistemas de arrendamento menos regulados, pelo menos a nível europeu. Ao contrário do que é dito. De que o Estado interfere, o Estado regula, o Estado limita, impede. Não é verdade. Nós temos dos sistemas de arrendamento, do ponto de vista da regulação, mais rarefeitos a nível europeu. E, portanto, sim, temos que começar a pensar nisto. Sim, não é fácil. Coloca muitos problemas, nomeadamente do ponto de vista da integração europeia. Isto era um assunto que a Europa, neste momento, devia estar a pensar com muita seriedade, porque há espaço de manobra dos espaços nacionais que era ampliado se a nível europeu se reconhecesse que o mercado aqui não pode ocupar todas as esferas da vida, porque ele abriu portas justamente às lógicas especulativas e não estamos a ter essa reflexão. Mas a União Europeia também não foi sempre um instrumento político internacional europeu de aprofundamento da integração e da globalização neoliberal. Completamente. Ou seja, não faz parte da sua identidade esta desregulação e esta competição intra-europeia entre Estados. Por exemplo, o crédito à construção na década de 90, à banca alemã, ou seja, da nossa desindustrialização. Inteiramente. Só que hoje temos um problema novo, que se manifesta nos vários países. Os sistemas de habitação, muito graças a todo, começa nos apoios, de facto, nos estímulos, na descida de taxa de juros, etc., que alimentou a financiarização, aquela primeira fase da financiarização da habitação. Hoje, a própria Europa e os governos europeus é quase um efeito bumerangue. Estão a confrontar-se com esta dificuldade terrível que é de as populações não conseguirem ter acesso à habitação. E com reflexo na economia, porque aí já lhes dói um bocadinho mais. Ou seja, se isto continuar assim e se forem acentuadas as lógicas de dificuldade de encontrar habitação por um segmento muito significativo das famílias, isto põe em causa o próprio funcionamento da economia. E talvez aí, até em nome também do mercado, já se começa a operar. Contudo, é tarde. Ou seja, nós estamos com um problema de reprodução social da força de trabalho, se quisermos colocar assim as coisas. E num setor que é parasita e que acaba por sugar parte significativa de rendimento das famílias mais novas, não é? Ou seja, que entraram mais tarde no mercado da habitação, que ficam sem o rendimento disponível para outras coisas e, portanto, para outros setores de atividade. Se quisermos colocar as coisas em termos de competitividade das cidades, para pôr as coisas no plano em que todo esse olhar sobre a economia e o mundo se põe, isto é um fator limitativo da competitividade das cidades. Se eu não consigo atrair pessoas, não são os extremamente qualificados, porque esses até têm condições para poder vir, mas é uma massa humana que faz funcionar a economia. Exatamente. Para espaços significativos, é mais do que o direito à habitação que está em causa. É o próprio funcionamento da economia. E, aliás, nós temos recorrentemente, mesmo do setor empresarial, a dar sinal de que eu não consigo encontrar pessoas. Exatamente, porque não podes ter salários portugueses, quer dizer, ao nível português e depois os preços ao nível de Frankfurt, não é? Da habitação, porque depois as coisas não são compatíveis, então eles vão para Frankfurt porque têm preços altos de habitação, mas têm rendimentos mais elevados. Nós, para falar, ou seja, a PRR foi também a resposta europeia para no pós-Covid, redinamizar as economias europeias e uma das apostas é a digitalização, por aí fora, e também agora com a habitação. Ou seja, Lisboa e Porto vão comer grande parte das verbas do PRR para a habitação e as câmaras municipais que avançarem com programas o mais rapidamente possível têm uma maior comparticipação europeia até quase à totalidade. Então as câmaras precisam de aprovar e avançar com planos municipais de habitação, estratégias. E quem os deveria aprovar é o IRU. Só que depois de anos e anos de austeridade permanente, de cortes na função pública, o IRU tem capacidade para analisar e, sobretudo, para se evitar os erros do PER? Há aqui alguns pontos importantes. Primeiro, não é de estranhar que algumas câmaras tenham ganhado dianteira no acesso aos fundos e no fundo, na procura dos fundos.
São câmaras muito experientes em política habitacional, uma boa parte delas, e são muito experientes em política de habitação, porque justamente são aquelas que concentram há muito tempo problemas de acesso à habitação, não é? Portanto, nós podemos dizer assim, isto gera algum desequilíbrio territorial? Sim, talvez, mas ao mesmo tempo reflete o país. Ou seja, é nesses contextos onde os problemas foram há décadas se colocaram. É as crises habitacionais. Exatamente, e onde as câmaras ganharam capacidade de resposta, e é natural que aí haja uma afetação, mas é aí que os problemas são mais graves também. Uma das grandes vantagens do PRR, e aí acho que Portugal sai-se muitíssimo bem, porque o investimento que é feito é para colmatar um dos nossos maiores déficits na habitação, que a Ana Santos falava há pouco, que é a exiguidade do parque público. Ou seja, nós temos o primeiro direito, que é uma fatia muito substantiva do PRR, que nos vai dar uma coisa que em que há muito tempo devíamos andar a trabalhar, que era ter uma dimensão do parque público muito maior do que a que temos, os tais 2%. Portanto, deste ponto de vista, Portugal esteve bem. E não é por acaso que se destaca em termos de promoção direta de alojamento quando comparamos os vários PRR à escala europeia, não é? Portanto, eu aí até diria foi um bom aproveitamento dos fundos. É aquilo que fica. Nós podemos discutir muito as lógicas da subsidiação, da regulação, que é necessária e é preciso cada vez mais fazer caminho. Há uma coisa, contudo, que fica. É o parque público. Assim não seja alienado como muito dele foi durante muito tempo. Não é? É aquela... E porquê foi alienado? Foi alienado até por diferentes governos, não é? Era uma lógica, oscila entre uma lógica de a pessoa já lá vive porque não ter direito à sua casa. Foi uma lógica europeia, aconteceu em todo lado. O Reino Unido aconteceu foi brutal, no Reino não é? Unido, então do right to buy, isso era a ideia da Thatcher. Mas mesmo na Alemanha houve uma privatização brutal daquilo que era a habitação pública. Ou seja, há uma lógica que é a lógica que atravessa o neoliberalismo a partir dos anos 80, que é o Estado, exatamente. Ou seja, os inquilinos querem provavelmente ser proprietários da sua casa. Tem direito, e há exatamente esta possibilidade de disponibilizar. E é uma conformação ideológica. Só voltando um bocadinho atrás, porque eu acho que esse é um dos problemas centrais, ou seja, eu acho que hoje um dos problemas centrais dos governos, e por isso é que há esta ideia de que vamos promover nova oferta, vamos apoiar as procuras, porque na verdade há uma dificuldade em confrontar o problema habitacional hoje, é um problema que corta, creio eu, a meio as classes médias, e portanto há uma dificuldade dos governos que querem manter, enfim, a sua hegemonia política e ideológica em escolher que segmento da classe média, porque há muita classe média que é proprietária da sua habitação, pode dali tirar algum rendimento ou pode eventualmente vender, e portanto, quer dizer, a subida dos preços para um conjunto de famílias é a ideia de que eu tenho aqui uma coisa que vale e se eu precisar, e portanto não quero que desvalorizem isto, ou posso ir buscar um rendimento extra. Para outras, é a ideia de que não conseguem aceder primeiro àquilo que os seus pais fizeram ou são completamente, quer dizer, ficam sem rendimento disponível com os custos da habitação. E são dois segmentos de classe média, com uma dimensão obviamente geracional, mas os próprios jovens pensam que um dia podem herdar a casa dos pais. Portanto, tudo isto é muito mais difícil de... A geração qualificada depois de Abril, ou seja, os filhos... Os que estão a beneficiar muitas vezes pela primeira vez das conquistas de Abril do ensino superior. Exatamente. Agora estão 2/3 dos jovens recebe 1.000 euros líquidos. Sim, esses já são um bocadinho... porque eu sou filha de Abril e já tenho quase 50 anos. Mas eu estou a pensar em amigos meus que foi a primeira geração que pôde ir para a faculdade. Ou seja, aquela geração que começou a trabalhar ali em torno mais ou menos do tempo da crise financeira já, quer dizer, num primeiro momento ainda se calhar conseguiu comprar casa até à descida de preços de 2012, 2013, a partir daí, por causa da estagnação dos rendimentos dos salários e o crescimento dos preços da habitação, não consegue. E, portanto, há aqui um problema dos próprios governos, creio eu, em que segmento da classe média que eu vou... E por isso é que é sempre os discursos, não se pode assustar os senhorios, não se pode assustar a propriedade, porque há uma conformação ideológica. E em Portugal, eu acho que a privatização do pouco parque público que tínhamos também faz parte dessa conformação ideológica, não é? Dos processos de privatização que aconteceram em todo lado. O maior de todos aconteceu a leste, como nós sabemos, é de proporções épicas. Nós temos falado muito do custo da habitação no rendimento do agregado familiar, do rendimento de uma pessoa. Mas este governo, por exemplo, para além de não querer regular as rendas, combater a especulação,
também não há uma palavra sobre aumentar salários. Ou seja, uma economia marcada pela precariedade e por baixos salários. Há um pensamento mágico que é: nós vamos flexibilizar uma série de coisas, vamos pôr, nomeadamente do ponto de vista fiscal, o país vai crescer imenso e isto mais tarde vai pingar no bolso das pessoas, não é? Para níveis estratosféricos que, aliás, nenhuma organização institucional internacional prevê para 2027, 2028. 7, já não me recordo o valor, mas acho que era um crescimento de 7% ou 4%, bem, completamente irrealista, não é? E, portanto, há essa crença de que, aliviando fiscalmente as famílias e as empresas, vai criar um crescimento económico que depois compensará os salários. Ora, isto é a economia ao mesmo do pingo. tempo em que a contratação coletiva levou um rombo com a Troika, os sindicatos não têm força e, portanto... Levou um rombo em 2003, ou seja, o que nós temos é o tempo longo do Código do Trabalho ainda de Bagão Félix e de Durão Barroso, que na verdade minou algumas da capacidade básica das organizações sindicais terem ao nível da contratação coletiva instrumentos para negociar. E depois, obviamente, com a Troika, não é? Com a descentralização das negociações coletivas para os acordos de empresa, estruturando os setores e os sindicatos, e sim, obviamente. Não... Ou seja, aquela ideia toda que agora até saiu um estudo da Fundação do Pingo Doce, sim, mas... do IRC, assim, os salários vão aumentar, sem que os trabalhadores possam ter ferramentas e instrumentos para reivindicar aumentos salariais. E a minha questão aqui também é, nós temos a crise da habitação, temos uma crise de precariedade e de baixos salários em Portugal, acentuada com a intervenção da Troika a partir de 2011, e como é que o nosso modelo de desenvolvimento se liga com a União Europeia como um todo, sem poder controlar também a nossa moeda, sem poder as taxas de juros, ou seja... Quanto tempo é que vocês têm? Ou seja, sem haver uma vontade do Poder Executivo de aumentar salários, relegando isso sempre à iniciativa privada e às negociações no local entre as empresas e os trabalhadores. Ou seja, nós podemos criar mais parque habitacional público, muito focado, e mesmo esta conversa também tem-se focado muito na questão da classe média, mas todas as semanas há pessoas a irem às câmaras municipais a serem despejadas em risco de despejo e, portanto, mesmo a construção do parque habitacional vai demorar vários anos e essas pessoas não têm a resposta. Ao mesmo tempo em que a própria aceleração da construção também poderá repetir os mesmos erros da guetização do PER. Isto faz-me lembrar um dos primeiros pronunciamentos ideológicos da iniciativa liberal sobre o tal desfazamento entre o preço das casas e os rendimentos. Era muito interessante, porque diziam, o preço das casas é o mercado a funcionar, os rendimentos é que têm que se aproximar do preço das casas, o que é muito interessante, dito pela iniciativa liberal. Eu acho que era só uma das formas de camuflar a natureza da crise. Portanto, a iniciativa liberal é talvez o partido que mais tem falado que o problema é a falta de casas e não sai dali. E acho que é o partido, provavelmente, que mais quer tapar as verdadeiras causas e a verdadeira natureza da crise, ou seja, as procuras especulativas. Daí que diz, construam, que isto vai ao sítio, não é? Mas, de facto, um dos primeiros pronunciamentos, curiosamente, era este. Ou seja, o mesmo partido que o que defende é flexibilização, liberalização em todos os domínios da vida social, a dizer que o problema eram os baixos salários, porque do preço das casas estava tudo muitíssimo bem. E tinha que acompanhar, não é? Portanto, eu acho que há um conjunto de narrativas, de discursos, que, ou por desconhecimento, porque ainda não se percebeu a verdadeira natureza da crise, ou num esforço de ocultação dessa natureza, de modo a que as forças do mercado continuem prósperas, nomeadamente no mercado especulativo, as lógicas especulativas, que constroem um conjunto de argumentos. Ou seja, o que é decisivo aqui, parece-me a mim, colocando da uma forma mais simples possível, o preço das casas tem que baixar. Isto é o mais viável
e não estou a desmerecer, obviamente, a subida dos salários é fundamental, mas o preço das casas, este é o nosso problema. O preço das casas tem que baixar, porque é mais fácil baixar os preços das casas, e não estou a dizer que isto é fácil, do que ter a expectativa de um aumento de salários que resolve este problema do desfazamento entre as duas coisas, não é? Ana, queres acrescentar mais alguma coisa à conversa? Eu tenho a sensação de que é isso, ou seja, que mais tarde ou mais cedo, pelo menos no debate europeu, vai ter que haver alguma tomada de medidas, porque é verdade que em Portugal o problema é particularmente grave, mais grave, creio eu, do que noutros países, mas ela de facto tem uma escala europeia. E hoje é uma dificuldade, é isso, para o próprio desenvolvimento económico da Europa e para um mínimo de coesão social. O que eu acho é que a Europa está exatamente nesta coisa de que segmentos de classe média é que vamos favorecer. Agora, claramente nós temos que baixar as rentabilidades para fazer aquilo que o Nuno disse, ou seja, para ter a capacidade de desinflacionar o investimento na habitação como um ativo financeiro muitíssimo rentável. E, portanto, é isso. Temos que ter formas de regulação no mercado de arrendamento, nas formas como temos procuras sobre as cidades, e temos que ter uma estruturação, obviamente, de instrumentos públicos, nomeadamente do parque habitacional público, embora eu, talvez menos do que o Nuno, eu acho que é uma dimensão extremamente importante. Não acho, ao contrário daquilo que pensava, se calhar, em 2017 ou 2018, que podia ser um instrumento fundamental. Hoje em dia já não creio que seja suficiente, sem ter uma panóplia de várias políticas, não é? Que vão, de alguma forma, regulando aquilo que foi desregulado ao longo dos últimos 30, 40 anos. Também. Este ponto é muito importante, porque eu acho que, eu revejo-me completamente nas palavras da Ana. Houve um momento em que achava que a expansão do parque público era um instrumento com alguma capacidade de regular o mercado. Hoje não acho. Acho que o valor está... É estrutural, ou seja, se hoje reforçarmos o parque público e não alienarmos, para o futuro ele está. E não é tanto já o efeito de regulação, é do Estado dispor de uma rede pública, de um Serviço Nacional de Habitação quase, que ajuda aqui a equilibrar os vários mecanismos de ofertas. É um garantido, não é? Por todas as outras medidas, quer a regulação, vamos ver, as medidas da regulação hoje são extremamente necessárias, são muito difíceis de discutir, de implementar. Não quer dizer que quando as coisas estiverem estabilizadas continuem a ser necessárias, provavelmente algumas não. Os apoios mais imediatos, que têm aquele efeito duplo, é quase um efeito secundário, ou seja, por um lado resolvem o problema ou ajudam a resolver o problema, mas têm um efeito secundário muito forte, que é corre-se o risco de subir em preço, não é? E, portanto, algo que fica, de facto, é a rede pública de fogos, mas eu também já não tenho esta expectativa de contribuir de maneira significativa para regular preços. Acho que não. É tudo por hoje. Voltamos daqui a 15 dias com outro programa e assim se faz uma crise da habitação. Obrigado.